Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sam, pra quem não me conhece. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. E, gente, no vídeo de hoje eu quero falar algumas coisas com vocês e mostrar outra coisa. Eu quero mostrar pra vocês meu caderno de leitura que eu tô montando. Já vou adiantar aqui que eu quero mostrar isso pra vocês. Mas antes eu quero conversar com vocês uma coisa. Eu uso a plataforma do Scooby pra salvar minhas leituras já há bastante tempo. Eu comecei a usar ela regularmente e salvar todas as minhas leituras desde 2019. E eu percebi que com o tempo, nem todos os livros que eu salvava lá, eles estavam ficando lá na plataforma. Tinha livros que os próprios escritores apagavam, tinha livros que eram deletados e qualquer coisa lá e acabavam sumindo. E eu percebi que a tendência é isso acontecer com tudo hoje em dia na internet. Por exemplo, eu sinto que a gente recebe muita coisa, chega muita informação, uma enxurrada de vídeos, uma enxurrada de coisas, chegam o tempo inteiro pra gente, mas essas coisas são poucas as que permanecem. Elas não estão permanecendo. Elas só estão chegando, fica um pouco tempo aqui e some, e sai, sabe? E eu fiquei, meu Deus do céu, eu acho que eu tô surtando de pensar em relação a isso, a permanência de algumas coisas. Eu só uso o Scooby para salvar minhas leituras, mas existem outras plataformas. Existe o Goodreads, que eu já fiz uma conta lá, mas nunca cheguei a usar. Existe o Maratona, que foi um aplicativo que os próprios leitores criaram, não é uma plataforma que os próprios leitores criaram, mas eu não cheguei a fazer uma conta lá, eu acho, não lembro. E existem algumas outras formas de salvar o livro, outras plataformas. E desde o início do ano, agora de 2025, eu fiquei pensando e um pouco preocupada com essa questão da forma que eu estava salvando meus livros, porque eu estava sentindo que alguma hora todas essas plataformas, independente da quantidade que elas sejam, independente da quantidade de contas e de todas as plataformas que a gente tenha, eu sinto que em algum momento eu vou acabar perdendo tudo isso, a gente vai acabar perdendo esse registro. E eu não sei se pra vocês, mas pra mim é importante ter um registro sobre os meus livros, sobre as minhas leituras. E é isso. Como eu fiquei na cabeça que em algum momento tudo vai sumir, bloquear. E realmente, gente, isso pode acontecer. As plataformas podem ser excluídas de uma hora pra outra e a gente não tem como salvar tudo que tem ali. Então eu decidi fazer um caderno de leitura. Eu já tinha um caderno de leitura, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Só que eu decidi fazer outro. Eu já mostrei no último vídeo que saiu aqui no canal, teve até um unboxing e tal. Que o meu primeiro caderno de leitura foi esse aqui, ó. Eu comecei a usar ele em 2022, então eu já tinha registros no Scooby de 2019 e antes disso, mas eu comecei a usar esse caderno em 2022. E eu sempre fazia assim, ó, o mês. Tá caindo. Tá caindo tudo. Pera aí, Luna, já já eu pego. Pera ainda. O mês e o que eu lia naquele mês. E aí eu botava a nota do livro também, do que eu lia. O cachorro do vizinho tá latindo logo agora. E aí eu botava também a nota do que eu lia. E isso eu tava fazendo com vários livros. Tava fazendo sobre, sei lá, fazia lista, isso e aquilo. Só que eu não tava gostando de como tava ficando esse caderno. Então eu meio que abandonei ele, não usei ele muito nos últimos anos. E ele ficou um pouco bagunçado, ó. Eu até fazia uma capinha por ano. Só que aí ele ficou meio bagunçado e eu não... Essa é uma das páginas que eu mais gosto. Não fiquei atualizando tanto ele. Então eu decidi pegar e criar um novo caderno, mais organizado dessa vez. E um pouco mais básicos, assim, com menos decoração, essas coisas, pra eu ficar usando mais. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, faça um caderno de leitura. Tô catando as dores que caiu aqui. Faça um caderno de leitura. Um dia as plataformas que vocês usam pra salvar o livro de vocês podem todas sumir, desaparecer. E a gente ficar sem o registro dos nossos livros. Pra mim é importante ter o registro desses livros. Então eu peguei e fiz um arquivo no Canva mesmo, com todas as capas de livros que eu li. Eu fui separando por ano e depois eu fui botando algumas outras. Eu vou deixar aqui a foto no arquivo do Canva como foi que eu fiz, tá? Porque eu gravei essa parte pra mostrar pra vocês, mas ficou escura, não ficou legal, então eu desisti. Só que como eu já recortei as capas dos livros, eu só vou mostrar pra vocês mais ou menos como é, ó. Tá vendo aqui?
Eu fiz capinhas assim, microcapas. Caiu mais uma, mas é a vida. Fiz microcapas. E, gente, eu fiz umas 400 capas de livros assim. Por quê? Peraí, peguei. Porque foram de todos os meus livros desde 2019 que eu decidi botar no meu caderno de leituras novos. Muitos eu já colei e muitas ainda estão aqui, ó, num vasinho que eu botei pra não perder. Ó, ainda tem muita capa aqui pra colar, que eu botei pra não perder. Então é uma dica só que eu quero dizer pra vocês: salvem as leituras de vocês em lugares que não sejam apenas online, pra vocês não perderem a leitura, né? Os livros que vocês leram. Então eu comecei a fazer nesse caderno aqui, desta vez. Caderno mais arrumadinho, que aquele outro quem fez foi eu. Eu ainda não terminei. E provavelmente eu vou passar muito tempo pra terminar esse caderno, porque eu sempre vou estar atualizando ele. Mas só pra mostrar como tá nesse primeiro momento. Ó, ele já tá um pouquinho colado aqui, aí ele já começa a ficar inchadinho, né? Mas eu separei por ano. Eu comecei em 2019, eu ainda não fiz a parte da frente. E eu já tô fazendo assim, ó, as capas dos livros. Por ano eu tô botando. Eu deixei aqui o espaço pra escrever qual foi o ano, que eu ainda não pensei em um jeito de escrever que eu acho legal. Mas é isso. Fiz aqui. E aqui eu fui colando as capas dos livros conforme o ano que eu li. A ordem tá pela ordem do meu Scooby. Aí aqui já é 2020, aí aqui eu já deixei diferente e botei um washi tape aqui, que eu tinha algumas aqui em casa e eu peguei e aproveitei. Eu imprimi essas capas em papel adesivo, mas vocês não precisam imprimir em papel adesivo. Vocês podem escrever, fazer as listas de vocês da forma que vocês acham que é mais legal. Então, meu caderno de leitura está ficando assim. Eu acho lindo, gente, essa monicapa colorida aqui. O meu caderno tá ficando assim. Algumas capas eu acabei pulando, sabe, na hora de fazer, porque são muitas capas, então claro que eu ia perder alguma coisa. Então eu já deixei o espacinho delas aqui, salvo, né, separadinho, pra depois eu colar conforme elas estão no Scooby. Então eu vou salvar a capa. Eu pego a capa do Google mesmo, gente. Ou senão eu abro o site da editora, a Amazon e tal, e recorto a capa e boto lá no arquivo pra imprimir. Então tá assim. Eu parei em 2022. 2022 foi, eu parei em 2022. Ainda falta continuar pra tentar terminar. E aí eu também tô com a ideia de fazer por listas e separando por meses, tal, fazer listas sobre quais são os meus livros favoritos, essas coisas. Eu não escrevo uma resenha e o que eu achei de cada um desses livros, porque eu acho um pouco trabalhoso demais, mas se você tem a vontade de fazer, à disposição de fazer assim, pode fazer. Mas essa é a minha dica hoje. Faça um caderno de leitura. Eu comecei a fazer esse aqui, o meu está ficando assim. Um dia, se vocês quiserem, eu posso mostrar em algum vlog, algum vídeo, fazer um vídeo só pra isso, separadinho mostrando. Vocês podem usar da criatividade de vocês, gente, eu também não tenho criatividade. Ou vocês podem só fazer listas e salvar. Mas eu queria que vocês parassem pra pensar e salvar de forma analógica, né? Salvar de forma física do que só da forma online, da plataforma. Porque as coisas são tão subjetivas assim, tão leves hoje em dia, e depois tudo na internet alguma hora vai deixar de existir. Essa é a minha teoria da conspiração. Eu tô pensando nisso o tempo inteiro agora. Mas é isso, gente. Só queria dar essa dica pra vocês. Façam um caderno de leitura. Apesar de já ter tem gente que salva por 10 anos, então fica um pouco pesado você salvar as leituras por 10 anos. Então não sei se dá pra vocês fazerem um download desses sites que vocês usam, da forma que vocês salvam online, e ter físico ou ter algum lugar pra imprimir, não sei. Mas se vocês não querem um dia perder, tenta só salvar pra guardar. E fazer um caderno de leitura é um jeito de distração, um hobby novo, uma forma lúdica ou diferente de fazer. Eu me estressei um pouco fazendo, então não foi tão lúdico assim, porque eu decidi fazer tudo de uma vez. Eu cortei isso aqui tudo de uma vez. Todas aquelas que já estão coladas. Eu passei uma semana salvando e fazendo o arquivo e atualizando o arquivo do Canva.
E eu passei uns 4 ou foi 3 dias recortando as capinhas todas certinhas, porque eu tava com medo de eu ter botado errado no arquivo do Canva e não ficar certinho, mas só uma linha não ficou certa, eu devia ter cortado com estilete ou com uma parada daquelas que corta se eu tivesse, que seria bem mais fácil. Mas é isso, gente, só essa dica mesmo. Me conte como vocês salvam as leituras de vocês aqui nos comentários. Como eu já disse, eu salvo as minhas no Scooby, mas agora também vou passar a salvar no meu caderno de leitura, por medo de que não fique organizado o suficiente, porque lá no Scooby eu não tava achando que ficava. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a plataforma que eu salvo está com problema há uma semana e não tá salvando direito os livros. Eu já vi várias pessoas reclamando, e toda vez que dá problema, eu sempre penso nisso, que ai, que droga, que saco, eu posso acabar perdendo tudo. Então eu decidi fazer um caderno novo de leitura. Mas me conta aqui mesmo, gente, nos comentários, como que vocês salvam a leitura de vocês. Eu também já tentei salvar no Notion, eu já tentei fazer uma planilha no Excel, eu já tentei só fazer um documento, assim, no Word, sabe? Pra salvar, já salvei de todos esses jeitos, mas o jeito que mais me conquistou, que mais me chamou a atenção foi o caderno de leitura mesmo. Pra ser uma coisa assim, vai que um dia eu consiga passar esse caderno de leitura pra frente, sabe? Para as próximas gerações da minha família. As próximas gerações da minha família, que provavelmente ninguém vai estar interessado nisso, e é só vozes da minha cabeça. Mas é uma coisa que eu quero ter, eu quero guardar. Vai que um dia eu me desfaço da minha estante, né? Eu preciso me desfazer, não ter mais os livros físicos. Pelo menos eu tenho uma capinha deles aqui. A capinha dos livros que eu já li e que eu gostei, sabe? De uma forma bem bonitinha. Mas é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, curte. Se você acha que é só vozes da minha cabeça, diz aqui embaixo também. Se você concorda, diz aqui embaixo também. Se você acha que é exagero, comenta aqui, tá, gente? Pra eu saber se você é novo, se você é nova aqui no canal e ainda não tá inscrito. Se inscreve aqui, deixa o like. Usa meu link da Amazon se você for comprar alguma coisa lá na Amazon, porque você ajuda a manutenção daqui do canal, que eu ganho uma pequena comissão. E é isso, gente. No momento eu não tô usando o Instagram, tá? Não tô usando o Instagram, tô um pouco também com o Instagram. Mas eu tô querendo ter um lugar pra atualizar com mais frequência minhas leituras na internet e registrar algumas coisas assim pra vocês irem acompanhando, tá? Mas de resto eu sempre faço um geralzão aqui no canal. E o vídeo de hoje é isso, tá, gente? Obrigada por assistir. Beijinho e até a próxima!